Pai, grandioso Deus, nesta manhã te pedimos, Pai, uma bênção especial sobre essas pessoas que se encontram, Pai, doentes, alguns acamados, outros preocupados com as suas doenças, Pai. Por favor, alivie esse fardo tão pesado, Senhor Deus, e muitas vezes fisicamente, muitas vezes psicologicamente, que é tão ruim. Por favor, também, Senhor, ensina a elas, Pai, como tratar desses problemas, para que Deus possa abençoar e elas ficarem curadas. Amém. Também te peço, Senhor Deus, por favor, que ajude, né, esse estudo da lição da Escola Sabatina, para que possamos compreender, assim como o estudo do livro Serviço Cristão. Que cada parte deste livro possa ser, Senhor Deus, um ensinamento a nosso coração, nossa alma, para trabalharmos para Ti. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Jaqueline. Deus abençoe sua família, sua vida e a cada um dos irmãos que aqui estão. Queridos, dando continuação aqui ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, né, dessa semana, com o título de hoje, Vocês podem beber o meu cálice? Hoje nós tivemos aqui uma grande bênção em estudar esse conteúdo, né? Que se encontra aqui em Marcos capítulo 10, versículos de 32 a 45. Então, para que nós possamos juntos responder essa pergunta, vamos também juntos ler o texto para que possamos meditar aqui no que Jesus quis ensinar para seus discípulos através desse texto. Diz assim, Marcos capítulo 10, versículos de 32 a 45. Diz assim, estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando-o a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes respondeu, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedes? Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber do batismo com o que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida em resgate por muitos. Queridos, aqui nesse texto, né, nós podemos aqui realmente ver muitos ensinamentos. Mas a pergunta, né, que está nos dirigindo na lição diz o seguinte: o que revela a contínua falta de conhecimento dos discípulos quanto à missão de Jesus e ao significado de segui-lo? Quando nós podemos ver aqui no texto, né, sendo aqui guiado pela pergunta, a resposta seria simples, né? Porque enquanto Jesus ele mostrava aqui a sua missão como um servo, como aquele que à base de sofrimentos traria a salvação, como a missão do Messias, os discípulos ainda estavam vendo, né, uma vida de honra e glórias terrestres. Mas a gente pode ver alguns ensinamentos práticos para nós, né, tirarmos da lição e aplicarmos para a nossa vida. Porque se nós olharmos bem, né, agora no capítulo 8, 9 e agora o 10, essa é a terceira vez que Jesus estava falando sobre a sua missão aos seus discípulos. Era a terceira vez. Mas, infelizmente, eles ainda continuavam com esse pensamento de glória terrena. Isso nós podemos tirar alguns ensinamentos para nós só nessa questão, porque Jesus ele tem nos ensinado a cada dia que nós estamos caminhando para outro lugar. E a glória que ele tem prometido é em outro lugar. Então, as bênçãos que Deus ele promete para nós é para que nós possamos pensar e viver o céu aqui e agora. Nós não podemos desvirtuar o nosso foco. O nosso foco é o céu. Nós não podemos pensar em glórias deste mundo. Quando nós vamos um pouco mais adiante, né, nós podemos ver aqui o amor de Jesus, porque ele não os repreendeu. Jesus não repreendeu eles com o pedido deles de estarem um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas ele falou muito bem sobre o cálice que ele iria beber. Isso também mostra o que nós vamos passar aqui. Nossa vida como cristão, se nós quisermos segui-lo, seguir o exemplo de cristão, não é uma vida fácil. É uma vida de sofrimento, uma vida de dificuldades. Eu creio que a nossa resposta deve ser igual à de Tiago e João nesse momento. Se for preciso sofrer por Jesus aqui nesse mundo, qual é a sua resposta? Será que nós vamos responder também como Tiago e João? Senhor, nós podemos beber esse cálice. Ou nós deveríamos dizer, nós precisamos beber. Para que a gente possa entender realmente qual é a missão de um cristão aqui na Terra. A gente tem que entender isso. Que nós temos que segui-lo, até mesmo nos momentos de sofrimento. Então, meus queridos irmãos, nós estamos vendo aqui que essa briga por posições, né, que não deixou de existir entre o povo de Deus, ela tem que se transformar em serviço. Porque eles estavam buscando uma posição elevada acima dos outros 10, é tanto que o texto revela que eles se indignaram, né? Ficaram chateados com eles. Mas Jesus ele deixou bem claro, meus filhos, né? Não busqueis esses lugares de honra e glória acima dos outros, mas busquem servir uns aos outros. Essa deve ser a nossa vida aqui. Se Deus ele nos colocar em posição elevada diante do seu povo, diante do reino de Deus, que nós tomemos essas posições com um intuito apenas, com o intuito de servir aos nossos irmãos. Esse é o nosso privilégio aqui no mundo, como quando somos chamados a servir como líderes. A gente vai vendo no texto bíblico seguido, né, que as palavras de Pedro, aliás de Tiago e João, quando eles disseram que nós podemos beber,
não foram as palavras jogadas ao léu, né? Porque Tiago, ele foi o primeiro mártir, né? Ele se entregou para morrer pelos seus irmãos na fé. João, ele não teve uma morte de mártir, mas ele sofreu muito, ele foi perseguido, jogado, como a gente sabe na história, em tacho fervente de óleo. Após isso foi preso em Patmos, mas nunca deixou de sofrer o que era necessário para continuar seguindo a Cristo. Mas existe um texto, irmãos, lá no livro de Apocalipse, que Jesus ele nos dá uma alegria de poder vê-lo e contemplá-lo. Quando ele diz assim, que ao vencedor daria a oportunidade de sentar-se com ele no seu trono. Amém? Amém. Essa promessa é para mim e para você também, meu irmão. Minha irmã. Essa promessa é para que se cumpra na nossa vida. Mas será apenas para aqueles que entregarem a sua vida totalmente ao Senhor. Para que tenham uma vida de serviço e de entrega. Para que Cristo possa ser entronizado no nosso coração todos os dias. Que a lição dessa manhã possa ser essa. Vamos servir uns aos outros. Vamos amar e viver o cristianismo em sua essência. Que paremos de olhar para esse mundo, porque ele passará logo, logo. Porque breve o nosso Cristo virá. E nós iremos para a eternidade, para juntos com ele morar. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia de bênção, né? Nesse momento nós iremos passar a palavra aqui para nossa irmã Toninha, que está hoje responsável pelo conteúdo do livro Serviço Cristão, mas antes nós vamos fazer aqui uma breve oração. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma manhã buscar o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Queremos te pedir, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados e se porventura nós estamos com o olhar ainda para este mundo, para as glórias desse mundo, que nós possamos voltar os nossos olhos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém. E viver, Senhor Deus, de acordo com tua santa vontade, Sim, com Deus. teus ensinamentos. Sim, Deus. Que possamos, Senhor Deus, servir uns aos outros e tomar, Senhor Deus, a nossa cruz e viver, se possível for, o sofrimento necessário. E se necessário for, entregar a nossa vida para que o teu reino seja glorificado. Amém, Deus. Senhor Deus, abençoa a cada um dos teus filhos que aqui estão. Sim, Senhor. Que possamos nessa manhã mais uma vez nos entregar completamente e tomar esses ensinamentos da tua santa palavra como regra de vida, regra de fé. Sim. Abençoa a nossa irmã Toninha e o estudo do livro Serviço Cristão. Que a tua bênção, Senhor Deus, nos alcance mais uma vez através desse livro. E que a tua voz, Senhor Deus, ecoe em nossos corações. E que não apenas ecoe, mas faça morada em nós. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.